Ele passava por uma tribulação muito pior do que estamos passando. Mas ele orava tanto que ele disse que nada poderá separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a tristeza, nem a fome. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero convidar o Régio para fazer uma oração, agradecendo os dias de ofertas, não apenas esses que estão sendo depositados no gasofilácio, mas tantos que têm sido depositados na conta da igreja, e também orar para que Deus fale aos nossos corações na meditação da palavra. Deus amado, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, o privilégio de podermos, Senhor Deus, ofertar e dizimar na casa do Senhor, Pai. Que o Senhor possa abençoar ricamente, Senhor Deus, a vida das pessoas que dizimaram, Senhor Deus, não só aqui neste momento, mas aquelas também que têm depositado via conta bancária. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando cada servo do Senhor, Pai, e cada um, Senhor Deus, esteja ao compromisso, Senhor Deus, de ser fiel a Ti, Senhor Deus, nos dias e nas ofertas.
Senhor Deus, ser usados, Senhor Deus, como instrumento do Senhor nessa manhã, Pai. O Senhor nos abençoe, Senhor Deus, na meditação da palavra. Nós possamos também, ó Deus, sairmos daqui, Senhor Deus, mais edificados do que entramos, ó Pai. E que seja, Senhor Deus, tudo para a honra, a glória e o louvor do Teu bendito santo nome. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Irmãos, podemos assentar. Nós quero convidar a abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, do verso 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39. Diferentemente do que nós estamos acostumados, hoje eu não vou fazer a leitura de todo o texto no início, não. Durante a pregação eu vou ler o texto, mas deixa ele aberto em Romanos 8, do verso 31 até o 39. Depois eu estaria fazendo a leitura de partes desse texto. Queridos, eu tenho observado o medo das pessoas quanto a esta pandemia. E é claro que, como nós temos ouvido as notícias, a pandemia, o medo é por causa do perigo de acometer as pessoas de morte. As pessoas têm essa preocupação, não apenas consigo, mas com parentes. E o fato é que o medo da morte não é um assunto atual, é mais do que atual, não é apenas atual, porque em toda a história da raça humana, a morte e a ameaça, e muitos outros motivos, sempre esteve aí, e hoje não é diferente. Talvez hoje nós estamos numa situação que se fala mais sobre esse vírus e as pessoas estão mais sensíveis a esse assunto. Mas a morte, ela está aí ameaçando a raça humana, a nossa existência, em todo o tempo, em todo o tempo da história também. Vemos o cuidado e o esforço humano das pessoas para fugirem do vírus. Mas uma coisa que às vezes nós paramos para pensar, meditar e de certa forma traz uma frustração ao nosso coração, é ver que como que com as coisas espirituais as pessoas não têm o mesmo zelo, a mesma preocupação, muita gente até mesmo isolada em casa e tal, mas às vezes no dia a dia nós não acostumamos a separar um tempo de meditação da palavra, de oração, não temos o mesmo zelo, isso de certa forma é frustrante, ao vermos essa situação na vida de muitas pessoas, não são todas, é claro, mas um alerta para todos nós, a nossa necessidade de estarmos mais preocupados com a nossa vida espiritual, não é desmerecer o cuidado com a saúde, precisamos cuidar sim da saúde, temos as atitudes corretas, mas nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. Essa análise que fiz traduz a realidade caótica da vida espiritual das pessoas. Um vírus tem mais poder de mover a mente e o coração de muitas pessoas do que a fé no Evangelho. Muitas pessoas estão tomando tantas atitudes e ações e ao ouvir a palavra de Deus, ao conhecer, às vezes não tem a mesma motivação, o mesmo esforço para isso. Nós precisamos refletir a importância de valorizarmos as coisas espirituais, a palavra de Deus na nossa vida, diante da ameaça da morte, que, como eu disse, não é apenas um assunto atual, mas faz parte de toda a existência humana neste mundo. Como deve estar o nosso coração? Deve estar em apreensão e pânico ou confiante e descansado na soberania de Deus? Como deve estar o nosso coração diante dessa ameaça? Eu espero que você não esteja em pânico, prudentemente, agindo prudentemente, sim, todos nós devemos agir com prudência, mas não em pânico, não em desespero, mas confiando na soberania de Deus. A nossa vida, seja com vírus ou sem vírus, ela sempre esteve nas mãos de Deus. Não é agora que deixou de estar. Agimos com sabedoria, mas
sabemos que maior é o poder, o controle de Deus na nossa vida do que qualquer ameaça que for. Então precisamos descansar, na nossa confiança na soberania divina. Eu gostaria de chamá-la a descansar na soberania divina, pois nenhuma crise ou epidemia neste mundo é superior ao poder controlador de Deus sobre a vida de todos os seres humanos. Prudência sim, pânico de jeito nenhum. E nesse texto que eu anunciei, eu gostaria de fazer 3 perguntas, a fim de que reflitas e descanse na confiança da soberania de Deus em nossas vidas. A primeira pergunta, irmãos, é a seguinte: Deus é por você ou contra você? Deus é por você ou contra você? Aqui no verso 31 ao 34, você me acompanha aí, está assim escrito: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Assim está escrito aqui no texto de Romanos, capítulo 8, verso 31 a 34. Interessante que o apóstolo Paulo, ao começar a dizer essas palavras, ele inicia com uma pergunta: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Paulo está fazendo menção a tudo aquilo que ele já tinha escrito aqui na Epístola aos Romanos. E o que ele disse antes? Fazendo aqui um resumo bem rápido. Paulo falou antes. Primeiro, ele começa a epístola falando sobre o amor missionário dele à igreja. Depois ele fala sobre a condenação divina contra os ímpios. E ele segue dizendo a condição pecadora de toda a raça humana. Todos são pecadores. E ele diz o seguinte, que a lei condena a todos, tanto judeus quanto gentios. A lei condena a todos, nos coloca na mesma situação, na mesma condição de pecadores. A salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então a nossa necessidade de ter fé em Cristo para sermos salvos da condenação divina. Depois Paulo vai tratar sobre o viver do crente, sobre a graça de Deus, porque apesar de crente, apesar de salvos, ainda nesse mundo vivemos uma situação a qual o pecado está em nós. E Paulo vai tratar também isso na carta de Romanos, a presença do pecado no crente e a absolvição por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo somos salvos, e absolvidos da condenação do pecado. Depois Paulo vai falar sobre a condição de filhos que nos tornamos ao crermos em Cristo. Deus nos trata como filhos, somos filhos de Deus. E depois ele vai falar sobre as promessas de Deus aos seus filhos. Então, depois de Paulo falar tudo isso, ele faz a pergunta, se Deus é por nós, ele faz uma afirmativa: se Deus é por nós, mesmo que éramos pecadores, a lei nos condena, Deus enviou Jesus para nos salvar, Deus operou toda a obra da salvação. Então, Ele é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Deus já manifestou ali toda uma série de atitudes, uma série de ações vinda dele, provando que Ele é por nós, que Ele tem chamado seu povo, tem providenciado o cuidado com o seu povo. Ele é por nós, diz o apóstolo Paulo. Paulo, ele explica a vida do Filho de Deus da seguinte forma: Deus primeiro predestinou o Filho a ser como Jesus. Você tem adotado o modo de viver de Jesus? Porque essa é a predestinação que Paulo diz. Ele nos predestinou a sermos como Jesus. Aí ele nos fala que Deus chamou os seus filhos para uma vida de fé em Jesus. Você tem ouvido e buscado praticar a palavra de Jesus como filho de Deus?
Depois Paulo diz que Deus perdoou os pecados daqueles que creem em Cristo. Deus justificou aqueles a quem chamou, aqueles a quem tem ouvido a palavra e buscado praticar a palavra. Deus trouxe o perdão. Você se sente perdoado por Deus? E por fim, Paulo fala sobre a glorificação, a qual Deus, Ele santificará completamente os crentes, né? Ou seja, você está aguardando esse completar da obra de santificação de Deus em nossas vidas, a transformação, isso seria a glorificação, que acontecerá quando Cristo voltar. Seremos como Cristo é, sem pecado, um corpo glorificado. Se você se vê nesse processo, quer dizer que você é filho de Deus, quer dizer que Deus está sempre com você, Deus está agindo em seu favor. Olha só que coisa maravilhosa. Se você enquadra neste processo, logo és filho de Deus, e Ele é por você e não contra você. Agora, se você não se enquadra, está na hora de você se arrepender e se converter a Deus, porque ai daquele que tem Deus contra ele. Então a pergunta é: Deus é por você ou contra você? Se você se encaixa em toda isso que foi explicado, então descanse o coração. Deus é por você, Deus é soberano e Ele tem cuidado de você, né? Aqui está muito claro. A maior prova que Deus é por você é que Ele enviou Jesus para morrer pelos seus pecados, para te livrar da justa condenação. Olha só que maravilhoso. Nós não conseguimos, somos incompetentes de apresentar a Deus uma vida isenta de pecado. Não que devemos nos entregar ao pecado, de forma nenhuma, devemos lutar contra o pecado, mas por mais que lutamos, encontramos em nós a natureza pecaminosa, né? Falhamos, mas Deus resolveu esse problema seu. Deus resolveu esse nosso problema, mandou Jesus para morrer por nossos pecados, né? Ele foi por você nessa situação, e essa é a maior prova, né, de que Deus é por você. O nosso maior problema não é o vírus nem a morte, mas a justa condenação do pecado que pesa sobre a raça humana. Isso é um sério problema. A justa condenação do pecado que pesa sobre o homem. E aquele que morre sem ter Deus por ele está em situação pior do que aquele que morre com Cristo. Até porque nós vamos ver que a morte para aquele que está em Cristo não é assim tão negativa, né? Depois para frente nós vamos falar sobre isso. Porém, aos que são filhos de Deus, aos que creem em Cristo, não haverá acusação, diz o texto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Irmãos, nesse momento, né, estamos gravando e nós vamos dar uma pausa para que você possa continuar com o outro vídeo que estará sendo postado.